Vamos podem sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro do profeta Neemias, um homem temente a Deus, um homem humilde, e um homem que amava a sua nação. Então a gente vai ler a continuidade, meus irmãos, desse livro, o propósito dele, a intenção, qual era o chamado de Neemias. Neemias estava na Pérsia servindo ao rei Artaxerxes I, e ele sabe que os cativos estão voltando para ajudar, e quando ele encontra os seus irmãos, ele quer saber notícia dos que voltaram, dos que ficaram, e como está a situação. E a resposta que ele tem é essa: que aqueles que estão lá estão desolados, tristes, estão com os muros da cidade derrubados, as portas queimadas a fogo. E diz a Bíblia que Neemias muito se entristeceu, assentou-se e chorou, e clamou a Deus por misericórdia. Porque Israel, porque aquele povo, irmãos, cada um, eles têm o seu coração voltado para a sua nação. E nós vamos ler na Bíblia em vários livros. Israel, ora está bem, ora é desolado, é assolado, é expulso. Quando Israel está bem com o Senhor, quando Israel está em obediência, quando Israel está, meus irmãos, debaixo da graça, a sua vida é de bonança. Mas quando Israel peca, vem a desgraça, vem a tormenta, e mais uma vez aqui Israel estava nessa condição. Mas o coração de Neemias, a preocupação daquele homem era com a restauração da sua nação, com a recuperação da sua cidade. Quando ele vai conversar com Artaxerxes, no capítulo de número 2, e ele vai conversar com o rei, e o rei diz: por que está triste o teu semblante, Neemias? Porque ele disse que nunca esteve triste diante do rei. E ele diz: como estarei alegre, meu rei, se o meu povo está desolado, se os muros de Jerusalém foram derrubados, se as portas foram queimadas a fogo? Como eu estaria alegre se a minha nação padece? Como eu estaria feliz? E o rei pergunta: o que tu queres me pedir, Neemias? Ele diz: que tu me envie e me permita ir a Jerusalém para restaurar os muros de Jerusalém. Esse era o propósito de Neemias: restaurar os muros de Jerusalém, restaurar, meus irmãos, aquilo que havia sido derrubado, tirar da ruína aquilo que estava em desolação. Era a condição da nação de Judá, era a condição que estava o povo de Deus. Ao regressar à sua terra, só encontrou desolação. No capítulo 2 vai falar que Neemias vai até a sua cidade. Quando ele chega, a situação é tão terrível que até o animal que ele está em cima não consegue entrar, ele tem que descer para poder andar sobre os escombros. E ele sozinho olha aqueles escombros, aquela destruição, e a sua alma se angustia de ver a condição, de ver a sua terra assolada, destruída. E ele vai conversar, ele vai convocar o povo. No capítulo 2, no versículo 17, diz assim: então lhes diz, falando de Neemias: bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Neemias, irmãos, poderia ter ficado confortável lá na Pérsia com o rei, poderia ter ficado, meus irmãos, satisfeito, estava tudo bem com ele. Mas ele, como profeta do Senhor, como homem de Deus,
que ama a Deus, ama a sua nação, ama a sua obra, ele volta à sua terra, ele olha os escombros, ele olha a destruição, ele olha a miséria, ele convoca todo o povo a uma restauração, reedificação, renovo. Esse era o propósito do profeta, trazer a cidade a uma restauração. Mas nós vamos ver na continuidade do livro, e também no livro do profeta Esdras, que a intenção daqueles homens não era só restaurar a parte física de Israel, não era só levantar muros, edificações, não era só restaurar as portas. A Bíblia diz que no tempo de Esdras foi encontrado um livro da lei, e Esdras, tendo um livro na mão, leu diante do povo. Quando Esdras lê o livro, e quando ele vê a condição da sua nação, a Bíblia diz que ele arranca os seus cabelos, raspa a sua barba, senta no chão, coloca cinza sobre a sua cabeça e chora. E diz a Bíblia que todos aqueles que temiam e tremiam na palavra do Senhor se ajuntaram a Esdras, porque grande era a desolação espiritual de Israel. Grande, meus irmãos, era o estrago que estava no coração daquelas pessoas, na vida do povo de Deus. Neemias chama a nação a restaurar os muros, a cidade, a sua terra. Neemias convoca o povo a reedificar, a restaurar a parte física. E Esdras convoca o povo a restaurar a sua vida espiritual. Aquilo que estava caído, derrubado, as portas espirituais em chamas, em fogo de destruição. Era essa a condição de Israel, de Judá, da nação. Era essa a condição, muros destruídos. E também nações, corações, famílias longe, distantes do Senhor. Deus, meus irmãos, não se preocupava tanto com as edificações, embora fosse importante a reparação. Quando Neemias viu, ele não admitia aquela condição, porque ele sabia que ali havia a mão de Deus, e ele queria regularizar, restaurar. Mas a preocupação fundamental, principal, o foco de Deus naquela restauração era o coração da nação. Era cada crente que ali estava, era cada alma que ali havia, era cada judeu que estava naquele lugar, restaurar a sua vida, o seu coração, restaurar a sua condição. E nós vamos ver aqui em Neemias que havia algumas condições para essa restauração. Primeira era confessar os seus pecados. No capítulo 1, que nós lemos, versículos 6 e 7, vai dizer o seguinte, que nós já lemos: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A primeira coisa que Neemias faz é apresentar a nação a Deus e dizer: Senhor, nós pecamos contra ti, fizemos o que era mal. Como disse Davi: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que era mal. E ele se inclui também na condição: Senhor, eu também pequei, não sou diferente dos meus irmãos e a casa de meu pai. Confissão de pecado.
admitir os erros, admitir a sua condição, eram as primícias para a restauração. Capítulo 2, versículo 19 e 20. É o segundo ponto: confiar. Porque ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Primeiro Neemias convoca o povo ao arrependimento, confessa o seu pecado. Tobias, Sanbalate, Gesem vão afrontar, amedrontar, tirar a esperança, a certeza, a fé, abalar. Diz: olha, vocês vão querer enfrentar o rei, vocês querem tirar do pó esse muro, essas portas, vocês estão pensando que vão conseguir. E aí Neemias mostra a sua fé e a sua confiança, e ele diz àqueles homens: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. As dificuldades, meus irmãos, que haviam, ele não olhou para elas, não olhou para o inimigo, não se amedrontou pelos empecilhos, mas confiou tão somente no Senhor. Resolveu, meu querido, colocar o seu coração em Deus, fazendo parte da restauração, confissão de pecado, confiança em Deus, para que fosse restaurado, reedificado, levantado novamente as ruínas de Jerusalém. No capítulo 4 do mesmo livro, versículo 16 ao 18, nos diz assim: e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos ombros, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Aqueles homens, meus irmãos, confessaram os seus pecados, se arrependeram. Aqueles homens confiaram no Senhor, que Ele era poderoso para estar com eles. Mas também eles não ficaram parados, olhando as coisas acontecerem. Mesmo diante dos inimigos, diante da ameaça, diante da perseguição, eles colocaram uma mão no tijolo e na outra a espada. Na mão, meus irmãos, aquilo que iria edificar o muro, mas na outra a sua defesa, porque estavam vigilantes, preparados para qualquer momento da batalha eles poderem se defender. Meus irmãos, isso traz inúmeros ensinamentos para a nossa vida espiritual. Aqui nós falamos de restauração, de edificações, de muros, de portas, de uma cidade. Mas nós, meus irmãos, como aqui foi citado, somos uma carta escrita e lida pelos homens, e nós temos problemas diversos. E muitas vezes a nossa vida espiritual está, meus irmãos, com fissuras, está, meu querido, quebrada, está, meus irmãos, ferida. Se nós olharmos para a nossa vida e nós somos sinceros com nós mesmos, vamos encontrar as feridas.
Vamos encontrar muitas vezes, meus irmãos, a raiva que está lá dentro do coração. Vamos encontrar a mágoa. Vamos encontrar, meus irmãos, sentimentos perversos, contrários à vontade de Deus. Ou não vamos? Vamos encontrar a indiferença, a falta do perdão. Quantas vezes, meu querido, alimentamos esses sentimentos e a nossa casa espiritual fica em ruínas. A nossa casa espiritual fica com os muros caídos. A nossa casa espiritual fica, meus irmãos, sem força, sem beleza, sem aparência. Quantas vezes a palavra não tem unção, a palavra não faz efeito, sabe por quê? Porque a casa espiritual precisa ser restaurada. Porque o que está lá dentro precisa ser mudado, transformado, reedificado. Quantas vezes nós estamos, meus irmãos, até com aparência boa, mas com o interior fragilizado, ferido, magoado. Meu irmão, tem que seguir esses 3 passos: arrependimento, reconhecer: Senhor, nós pecamos, eu pequei, a casa de meu pai, o povo pecou. Senhor, nós fizemos o que era mal aos teus olhos. Tem que ter humildade, simplicidade para reconhecer. Tem que ter, meus irmãos, um coração voltado para o Senhor, para que Ele possa restaurar. Como é que Deus vai restaurar um coração duro, meu irmão? Como é que Deus vai transformar um coração que não se deixa vencer? Imagina uma queda de braço, ninguém quer ceder, é ou não é? Numa queda de braço alguém quer vencer, alguém quer levar vantagem. Sabe como é que a gente leva vantagem com Deus? É deixando o braço descer, é deixando o coração cair, é deixando, meus irmãos, a arrogância cair, para que Deus entre com a providência, para que Ele entre com a recuperação, para que Ele restaure o que está ferido, o que está magoado, o que está sem jeito. Ele restaura. Tem coisas, irmãos, que ninguém conhece, que ninguém viu, que você não confessou para ninguém, mas que Deus vai lá no íntimo, Ele vai lá na alma. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que ela penetra até o fundo da alma e ela discerne as intenções e os pensamentos do coração. Mesmo que ninguém saiba, Deus sabe como é que está a nossa vida espiritual. Mesmo que o pastor Rodrigues não conheça, você não confessou para ele, você não conversou com ele, mas Deus sabe a nossa condição espiritual. Primeiro passo, meu irmão: confissão. Quer falar com teu pai? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com ele em secreto, e ele em secreto vai te ouvir. E não só vai te ouvir, como ele vai te responder, como ele acolhe a tua lágrima, como ele acolhe a tua causa, a tua situação, a tua condição. Não tem pecado que Deus não possa perdoar, e não tem vida destruída que Ele não possa restaurar. O que precisa é confessar, o que precisa é reconhecer. Aí Deus entra. Jesus disse: olha, eu estou à porta e eu estou batendo. Se alguém abrir, aí eu vou entrar. Mas irmão, se não abrir, ele não entra, não invade. O diabo está invadindo os lares, destruindo famílias, mas Deus não invade. Ele quer que você abra a porta, abra nem que seja uma brechinha, abra a janela, que Ele vai entrar. E Ele vai entrar no teu coração, na tua vida, na tua alma, vai restaurar, porque Ele tem um bálsamo que sara feridas. Ele tem, meus irmãos, um bálsamo que restaura a vida. Ele tem um óleo da unção que cura a tua alma e a minha alma. Ele tem. E Ele pode recuperar. Quantas vezes, irmãos, o matrimônio está em pedaços, mas aparentemente está uma bênção. Aparentemente, meu irmão, está a mil maravilha, mas tem discórdia, tem contenda, tem, meus irmãos, discussões. Quantas vezes o casal não se entende e não procura se entender? Alguém tem que ceder para que as coisas funcionem. Alguém tem que ceder.
Não adianta queda de braço, meu irmão. Com Jesus, a queda é nossa, para que Ele seja exaltado. Não adianta ser exaltado, não adianta engrandecer. Tem que ir até o pó. Tem que descer, para que a seu tempo Ele nos exalte. No matrimônio, ou no relacionamento entre pai e filhos, filhos e pais, alguém tem que ceder. Alguém que abraça a torcer para que Deus opere. No mundo, meu irmão, é vencido no tapa mesmo, é na pancada. No mundo é vencido ou é discutido na grosseria. Mas na igreja é vencido pela palavra, pelo poder da oração, pela humilhação. É assim que nós vencemos nossos problemas. Neemias olhou para o inimigo, Tobias, Sanbalate eram os principais. Neemias olhou para as suas ameaças. Sabe o que ele foi? Ele foi até Deus. Senhor, toma de conta. Senhor, toma a frente. Senhor, olha as ameaças. Em 52 dias os muros de Jerusalém estavam de pé. Tobias e Sanbalate nada puderam fazer, porque Deus estava naquele negócio. Se Deus estiver no negócio, irmãos, as coisas são bênçãos. Se Deus estiver no negócio, o mal se transforma em bênção. Se Deus estiver no negócio, até aquele que te persegue vai reconhecer que Deus está na tua vida. Se Deus estiver no negócio. Mas se for o meu braço, meu irmão, ou o teu braço, o negócio vai ser ruim. O negócio vai ser triste. O negócio vai ser doído. Mas se nós tivermos humildade para deixar Deus agir, para deixar Deus restaurar, para deixar Deus transformar, as coisas mudam. O casamento vira uma bênção. Tem problema? Tem. Mas o que foi que Jesus disse? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe crescer, meu irmão. Não deixa ir até o fim do dia. Reconcilia-te logo. Conserta logo. Corrige logo. Para que o diabo não entre e o negócio não cresça. Não deixa o inimigo da nossa alma. Não deixa Sanbalate e Tobias entrar, não. Porque senão o negócio vai piorar. Mas dá oportunidade para o Senhor entrar. Dá oportunidade para Deus te proteger. Dá oportunidade para Ele restaurar. E Sanbalate e Tobias vão ficar só de longe, como um leão, rugindo como um leão, buscando quem tragar, mas não vão conseguir. Porque Deus está no negócio. E se Ele estiver, nós estamos bem guardados, seguros, protegidos, edificados e restaurados. Mas o Senhor tem que estar à frente. O Senhor tem que estar, meus irmãos, à nossa dianteira. E não podemos ficar só esperando. Temos que confessar. Temos que confiar que Ele vai nos ajudar. E temos que agir. Os homens estavam lá edificando o muro, restaurando. Os inimigos estavam ao redor, observando, ameaçando. A qualquer hora poderiam invadir. Neemias disse que colocou sentinela de dia e de noite. Não era gente ali revezando, protegendo o ambiente. Era gente trabalhando. Eles não estavam parados e estavam com a espada na mão. Se alguém vier, nós estamos preparados. Se o inimigo vier, nós estamos preparados. E como é que se prepara? Diante de um mundo tão perverso desse. Diante, meus irmãos, de tanta perseguição, de tanta tribulação, de tanta perversidade e maldade. De um mundo, meus irmãos, que odeia a tudo e a todos. É na palavra, é na leitura, é na oração, é na consagração, é no jejum, é na busca, é no trabalho, na obra do Senhor, é no envolvimento. Buscai as coisas que são de cima. Paulo disse aos Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Porque quando Cristo vier, Ele é que tem, irmãos, a nossa vida no seu poder. A nossa vida é dele. Buscar as coisas que são de cima. Despojai-vos do velho
homem, da velha natureza, das coisas más. Despojemos daquilo, irmãos, que nos atrasa, e busquemos aquilo que nos edifica. Quantas vezes, irmãos, deixamos de investir o nosso precioso tempo naquilo que é bom, naquilo que edifica, e desperdiçamos o nosso precioso tempo com coisas fúteis, sem nenhum valor. Mas temos a oportunidade, meus irmãos, de buscar o Senhor, de estar nesta casa, de estar no campo evangelizando, de levar a sua palavra. Meu irmão, quanto mais você se ocupa na obra de Deus, menos o seu coração tem espaço para outras coisas. Quanto mais você busca a Deus, menos você consegue enxergar as coisas deste mundo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais distante do Egito você fica. Quando Israel olhava para o Egito, meu irmão, ele lembrava da carne, do pão, pecava contra Deus. Quando Israel, meus irmãos, estava lá no caminho para a terra prometida, lembrava do Egito, reclamava da falta de água, reclamava do calor, reclamava disso, reclamava daquilo. Sabe por quê? Porque só olhava para o Egito, só olhava para trás, só olhava por defeito, só olhava porque era ruim. Meu irmão, na nossa vida tem mais coisa boa do que ruim. Na nossa vida tem mais motivo para agradecer do que para reclamar. Na nossa vida tem mais motivo para glorificar a Deus do que o contrário disso. Nós somos bem-aventurados, felizes. Nós somos pessoas, irmãos, que temos muito a agradecer. Nós temos, meus irmãos, um espírito restaurador na nossa vida, que pode falar ao coração do descrente, que pode edificar o nosso vizinho, que pode transformar a vida do mais vil pecador. Tem um espírito dentro de você, meu irmão, que muda a vida, que fala aos corações e que restaura corações quebrados, destruídos. Mas temos que seguir os passos dos profetas, os passos de Neemias, os passos de Paulo, os passos de Jesus. Temos que seguir. Quando os irmãos foram chamados de cristãos, não foram chamados à toa, foram chamados porque se pareciam com Jesus. Esse pessoal aí parece com aquele Jesus, parece com aquele homem pregador de Nazaré. Esse pessoal aí parece com esse Jesus que falava aí do novo reino. Eram os cristãos, somos nós, discípulos, servos, espelho para refletir a glória de Deus. Está com o coração doído, meu irmão? Vai a Jesus. Está sem fé, sem confiança, sem esperança? Confia nele, acredita. Está difícil a luta? Se agarra à palavra, coloca a espada na tua mão e vai para a peleja. Mas a nossa luta não é contra carne e nem sangue, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu chefe, não é contra o teu patrão, não é contra o motorista do ônibus. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os inimigos que estão nas regiões celestiais, onde nós não vemos. Estão no mundo espiritual. Esses são os nossos inimigos. Não é o nosso vizinho. Se levantou uma perseguição, irmão, ora por ele. Se levantou o teu vizinho contra ti, o teu parente, o teu familiar, o que trabalha contigo, ora por ele. Essa é a nossa arma. A arma de Neemias era a espada, era física, porque os seus inimigos eram físicos. Os seus inimigos estavam ali presentes. A nossa arma é a oração, é a palavra, para vencermos o inimigo, para vencermos o mais vil tentador, para vencermos, meus irmãos, aquele que tenta nos derrubar. Todo dia nós enfrentamos batalhas, todos os dias. Todos os dias tem Tobias e Sambalate para nos tentar, para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar da vida espiritual, para nos fazer pecar, cair. É isso que o diabo quer, irmãos. É destruir. E onde ele entra, ele destrói. Mas temos que clamar ao nosso general.
para que Ele esteja ali presente conosco todos os dias, e Ele está, para que Ele esteja do nosso lado e nós estejamos em obediência, para que assim Ele possa agir. Quando Israel saía do caminho, era tristeza e tribulação, mas quando ele voltava para o caminho, era bênção e restauração. Quando Moisés falou ao povo, disse: olha, esse eu coloco diante de vocês, a bênção e a maldição, escolhei o que vocês querem. A bênção é estar do lado do Senhor, obedecendo a sua palavra, diante dele, em temor e tremor. E a maldição é o contrário disso, é a desobediência. Mas nós, irmãos, que temos o Espírito de Deus, nós não pecamos voluntariamente, ou não devemos isso fazer. Nós que temos o Espírito de Deus, que incomoda-nos quando fazemos algo que não convém, quando nos incomoda, meu irmão, quando falamos algo que não convém, é porque nós somos filhos de Deus, é porque nós somos ovelhas do seu pasto. E o filho, meu irmão, ele não é rebelde, ele ouve a voz do seu Senhor. Jesus disse: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. A voz do estranho, elas não ouvem não. Elas ouvem a voz do bom pastor. Elas ouvem a voz de Jesus. E a voz de Jesus, muitas vezes é mansa, para acalentar, para consolar, e às vezes é pesada, para corrigir e para restaurar. Quando Esdras foi àquela nação, irmãos, e quando a gente lê aquele livro, aquele relato, é surpreendente e impactante. Quando ele lê para o povo, e o povo reconhece que está em pecado, e o povo havia casado com mulheres estranhas, e o povo havia constituído família, tinha filhos com as mulheres estranhas, pelas quais Deus disse que não era lícito fazer. E ele disse: o que a gente faz? Olha, abandona a mulher com os filhos e vamos seguir o Senhor. Imagine a decisão daqueles homens, irmãos. Imagine, meus irmãos, o dilema que eles viveram para poder servir ao Senhor. Imagine a decisão, deixar a família, deixar os filhos, deixar a mulher de outra nação para servir a Deus em fidelidade. Muitas vezes, irmãos, Deus nos pede algo que parece pesado, que parece difícil, que parece até impossível. Mas, meu irmão, faça como Neemias, confie nele. Coloca o teu coração: Senhor, eu não tenho condição para deixar isso não, mas eu quero colocar nas tuas mãos, para que tu me ajude a deixar isso que é mal aos teus olhos. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho, Senhor, condição para recuperar, para restaurar isso, mas, Senhor, me ajuda. Eu lhe digo uma coisa: Deus é fiel e justo para te ajudar. Deus é fiel e justo para te guiar, para te conduzir. Você imagina, irmãos, o que Davi fez? Pecou. 2 episódios emblemáticos na vida de Davi. Um, quando ele mandou fazer o censo, disse: olha, João, vai contar o povo. O João disse: que é isso, Davi? Não multiplicaria o Senhor 100 vezes mais esse povo? Joabe, vai contar o povo, traz o censo, eu quero saber. Joabe vai passar 8 meses contando a nação. Joabe volta, traz um número a Davi. Depois vem o profeta repreender Davi. Davi, que ele mandou contar o povo, não é do Senhor a guerra, não é ele que peleja, não é ele que ganha. E o profeta disse: olha, 3 coisas eu tenho para te dizer. Tu escolhe aí, se os inimigos vão te perseguir, se vem a peste no meio do teu povo, ou se tu cai na mão dos opressores. E Davi diz: caia eu na mão do Deus vivo, mas não na mão dos homens, porque muitas são as suas misericórdias. E Davi, irmãos, reconheceu o seu pecado, e Deus o restaurou e restabeleceu a sua condição. Quando Davi peca com Betseba, comete um assassinato, manda matar Urias, marido de Betseba, depois toma a mulher para ele como se nada tivesse acontecido.
Natan vai repreender, conta uma história, Davi se anima, Davi fica furioso, Davi quer fazer justiça. Natan disse: olha, Davi, tu é esse homem que tomou a ovelha do outro que só tinha um, ainda matou o homem. E ele disse: Senhor, eu pequei, somente contra ti pequei e fiz o que era mal. E é interessante, irmãos, que Deus mata o filho de Davi, gerado de Betseba. E 7 dias Davi se prostrou, orou, clamou a Deus pela vida da criança. A criança morreu. E ele ouviu ali o cochichar das conversas. E ele se levantou e mandou botar comida, tomou banho. E os homens disseram: olha, a criança era viva, tu orou, tu jejuou, e agora a criança é morta, e tu vem aqui, toma banho, manda botar comida. Ele disse: olha, o Senhor deu, o Senhor tirou, o que eu vou fazer se ele levou? Ela não pode vir a mim. Mas havia uma esperança no coração dele: mas um dia eu irei até ela. Confiança, irmãos. Confiança em Deus, independente da circunstância, independente do tamanho do problema, independente, meu irmão, das consequências. Confiemos no Senhor, independente da consequência. Tanta gente está amarrado em emprego ilícito, meu irmão, porque não confia no Senhor. Quanta gente, meu irmão, está na condição irregular porque não confia no Senhor. Quanta gente vivendo em pecado porque não confia no Senhor. Que igreja é essa, meu irmão, do século 21, que não confia no seu Deus? Onde é que está a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção? Aonde está o nosso coração? A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, aí está o teu tesouro. Se o teu tesouro está no céu, o teu coração tem que estar no céu. Confia no Senhor, confia, confia, confia. Que é Ele quem cuida, meu irmão. É Ele quem cuida da nossa vida. Os nossos problemas não são mais nossos, são dele, porque nós apresentamos a Ele. É melhor viver uma vida regular, mesmo que sofra na carne, mas agrade a Deus, do que viver uma vida regalada em desobediência ao Senhor. A Bíblia diz: melhor um bocado seco em alegria do que a casa cheia de iguarias com contenda. Melhor um bocado seco. Melhor, meu irmão, uma tribulação nessa vida, mas com um coração em paz. Deite a sua cabeça, meu irmão, ali à noite. Deite a sua cabeça no travesseiro e durma com o seu coração tranquilo, porque a sua vida está confiada no Senhor. Não olhe para a circunstância. Não olhe, meu irmão, para o que pode acontecer. Olhe para o que Deus pode fazer na tua vida. Se Neemias olhasse para Sanbalate e Tobias, o negócio estava ruim para ele. Mas Neemias resolveu olhar para Jesus, olhar para Jeová, olhar para o Deus de Israel. E quando ele olhou para Jeová, quando ele confiou no Senhor, o Senhor o deu a vitória. O Senhor mudou a sua sorte. O Senhor fez ele um governador que por 12 anos governou aquele povo. E o Senhor honrou aquele homem com grandes honrarias. A Bíblia diz que Deus honra aos que lhe amam. Honremos ao Senhor, meus irmãos. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso, que Ele também nos honrará. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, de ser aqui.